Então, vamos começar o nosso encontro número 3, né? Aliás, nosso encontro número 2 da unidade 2. Nós já conversamos sobre margem de contribuição, vimos um pouquinho de ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico, e agora a gente vai falar de um outro tipo muito importante de ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio mix. Mas antes, eu coloquei esse slide só para a gente rever algumas fórmulas que elas sempre vão ser importantes, né? Margem de contribuição é igual a preço de venda menos os meus gastos variáveis. E o ponto de equilíbrio, a gente sempre vai trabalhar com ponto de equilíbrio contábil, tá certo? Que é aquele que é apresentado nas nossas demonstrações contábeis, é o custo fixo mais despesa fixa dividido pela margem de contribuição unitária. Então, essa é a fórmula que a gente sempre vai trabalhar, tá bom? Mas essa fórmula, ela é muito simples quando a empresa possui um único produto. Quando eu tenho uma empresa com mais de um produto, eu não posso simplesmente usar essa fórmula. Eu vou ter que fazer uma readequação. E isso é a realidade de grande parte das empresas. As empresas, elas não possuem um único produto no seu portfólio, não é verdade? As empresas, elas possuem mais de um produto. Então, isso vai fazer com que essa fórmula, ela fique inócua, ela fique ultrapassada para a gente. Então, eu preciso aprender uma outra forma para descobrir quanto que eu tenho que vender de cada produto, né, para que a minha empresa fique no 0 a 0. Então, o ponto de equilíbrio é justamente esse, quanto que eu preciso vender para ficar no 0 a 0. Agora, se eu tiver mais de um produto, se a minha empresa tiver mais de um produto, aí já dificulta um pouco a minha vida. Vamos lá, vem comigo, vamos fazer isso aqui. Margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Essas fórmulas a gente já conhece. Então, margem de contribuição unitária, tá certo? E a margem de contribuição total. Tudo isso nós vimos no nosso primeiro encontro, quando nós começamos a falar dessa disciplina. Vamos lá. O meu preço de venda de uma caneta é R$ 2,50. E o que eu gasto de custos variáveis, né, custos e gastos variáveis dela, é R$ 1,50. Então, margem de contribuição é igual a preço de venda menos gastos variáveis. Então, 2,50 menos 1,50 vai me dar R$ 1. Meu lápis, eu vendo por 1,50 e os gastos variáveis R$ 1. Então, eu tenho 50 centavos de margem de contribuição. Significa dizer que cada lápis que eu venda, eu vou contribuir com 50 centavos para pagar os meus custos fixos. Lapiseira, eu vendo ela por R$ 2 e os meus gastos variáveis, R$ 1,20. Então, significa dizer que cada lapiseira que eu venda, eu tenho uma margem de contribuição de 80 centavos. Tá certo? Então, agora vamos calcular a margem de contribuição total. Quanto que a caneta contribui para a empresa, quanto que o lápis contribui, quanto que a lapiseira contribui para pagar as minhas contas fixas, né, os gastos fixos na empresa. Como que eu faço? Uma fórmula bem simples de fazer isso é só multiplicar a margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida. Então, assim, a gente consegue descobrir com um pouquinho mais de facilidade, né? Então, a margem de contribuição total da caneta, R$ 1.500. A margem de contribuição total dos lápis, R$ 1.500. E a margem de contribuição total da lapiseira vai ser 500 vezes 0,8. Então, vai ser R$ 400. Tudo bem? Até aqui tudo bem, gente? Alguém fala comigo, por favor, para eu me sentir menos sozinho. Tudo bem, professor. Obrigado, Márcia. Então, olha só. Essa minha empresa, vamos lá, vamos pensar junto comigo. Essa minha empresa, a caneta contribui com R$ 1.500, o lápis contribui com R$ 1.500 e a lapiseira contribui apenas com R$ 400, tá certo? Então, eu tenho um total de margem de contribuição de quanto? De R$ 3.400. É isso que a minha empresa está contribuindo para os custos fixos. De cara, gente, a minha empresa hoje está tendo lucro ou está tendo prejuízo? O que vocês acham? Prejuízo, por enquanto. É? Por que você acha isso, Márcia? Você está certa. Porque... Peraí, professor. Porque... não sei. É mais ou menos assim, ó. Imagine que estamos
Vamos ver quem eu estou vendo aqui na tela. Eu, a Pode falar. Ellen, a Ellen, a Vanessa e a Márcia estamos em sala de aula. Aí a gente fala assim, gente, vamos pedir uma pizza, eu tô com fome. Aí assim, quanto que cada um pode contribuir? Aí eu abro minha carteira, eu falo, ixi, eu tenho R$ 3. Aí a Vanessa fala, eu tenho 5. A Márcia, eu tenho mais 5. E a Ellen fala, eu tenho 10. A Ellen, a mais rica, tem 10. Então, 5 da Vanessa, 5 da Márcia, 10 da Ellen e 2 mil. Então a gente tem R$ 22. Aí eu ligo na pizzaria, a pizza fala é R$ 25. Então a nossa margem de contribuição não dá para pagar a pizza. Então isso significa dizer que a gente vai ficar sem a pizza. Trazendo para o nosso exemplo, a caneta contribui com R$ 1.500. O lápis contribui com R$ 1.500 e a lapiseira contribui com R$ 400. Mas o total de conta que a gente tem que pagar é R$ 4.000. Então, só aí eu já sei, essa empresa está no negativo. Ela está com prejuízo de R$ 600, tá certo? Ela não está conseguindo vender o suficiente para pagar todas as contas. Mas, aí, a primeira pergunta que eu vos faço, no ponto de equilíbrio, qual que é o objetivo do ponto de equilíbrio? É mostrar quantas unidades eu preciso vender para conseguir pagar todas as minhas contas, correto? Quanto que eu tenho que ter de margem de contribuição? Total, R$ 4.000. Mas eu tenho 3 produtos. Quanto que eu tenho de vender? Quantas canetas eu tenho que vender, somadas a quantos lápis, somados a quantas lapiseiras eu preciso vender para encontrar o meu ponto de equilíbrio. Vocês já conseguem enxergar que aqui é um pouco mais complexo? Quantas canetas eu preciso vender? Quantos lápis eu preciso vender? E quantas lapiseiras eu preciso vender para conseguir alcançar o ponto de equilíbrio? Então, eu preciso de uma fórmula diferenciada, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? E aqui eu preciso que vocês prestem um pouquinho mais de atenção, porque é um pouquinho mais complexo. Não é porque é mais difícil, é porque eu preciso de mais etapas até chegar no meu resultado, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só. Só lembrando, ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, pois mostra o quanto é necessário vender para que as receitas se igualem aos meus custos. Ainda é o ponto em que a empresa ela não apura lucro nem prejuízo, ou seja, o ponto no qual a receita é igual a todas as despesas, todos os custos e despesas totais. Ah, não, Igor, isso eu já sei. Beleza, então vamos lá. O ponto de equilíbrio mix, que é o que a gente vai estudar hoje, ele é aplicável para empresas com vários produtos, que é o nosso caso. Nosso caso, a empresa vende caneta, vende lápis e vende lapiseira. Eu tenho 3 produtos. Então, quantas unidades de caneta, mais quantas unidades de lápis, mais quantas unidades de lapiseira eu preciso vender para ficar no 0 a 0? É isso que eu quero descobrir. Então, eu vou utilizar a fórmula do ponto de equilíbrio mix. Então, vamos trabalhar. Eu preciso de 3 etapas para calcular o ponto de equilíbrio mix. Fiquem tranquilos que eu vou fazer 2 exemplos com vocês para ficar bem claro na cabeça de vocês, tá certo? Então, primeiro, eu tenho que encontrar o ponto de equilíbrio total. É mais ou menos eu falar assim, gente, eu preciso vender, não sei, 700 unidades de caneta, lápis e lapiseira para encontrar o meu ponto de equilíbrio. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar o ponto de equilíbrio total. Então, é o quanto de unidades a minha empresa precisa vender. Eu ainda não descobri quanto de caneta, quanto de lápis, quanto de lapiseira. Isso aqui é quanto total eu preciso vender. Segundo, eu preciso quanto desse total, quanto dessa unidade, quanto dessas 700 unidades aqui eu vou atribuir para caneta, quanto eu vou atribuir para os lápis e quanto eu vou atribuir para as minhas lapiseiras. Então, eu vou começar a quantificar o meu objetivo. O meu objetivo para ficar no 0 a 0 é 700 unidades. Agora, eu vou chegar lá para a caneta e falar, caneta, das minhas 700 unidades, eu preciso que você venda 300. Eu vou chegar no lápis, das minhas 700 unidades, eu preciso que você venda mais 300. Eu chego na lapiseira e falo, não, lapiseira é um pouco mais difícil de vender, eu preciso que você venda 100 lapiseiras. Com isso, eu vou conseguir chegar no meu ponto de equilíbrio. Com isso, eu consigo ficar no 0 a 0, tá certo? Então, 3 etapas que eu preciso fazer. Primeiro, descubro o ponto de equilíbrio total. Quantas unidades total eu preciso vender para ficar no 0 a 0? Depois que eu descubro esse ponto de equilíbrio total, o que eu tenho que fazer? Eu começo a distribuir
os objetivos, digamos assim, né? Quanto desse total refere-se aos produtos individualmente. E, por fim, para fazer esse segundo ponto, o que eu preciso saber? Os percentuais de cada produto em relação ao volume vendido. Então, isso aqui vai ser, de certa forma, o referencial que eu vou utilizar para fazer a distribuição das 700 unidades. Tá complexo, né? Tá meio no campo das ideias ainda, mas vamos trabalhar, vamos continuar. Aqui está a fórmula do meu ponto de equilíbrio total. O que essa fórmula me apresenta, gente? O resultado dessa fórmula, o que ela vai me dar? Quantas unidades a minha empresa precisa vender para ficar no 0 a 0? Mas ela não me mostra quantas canetas, quantos lápis e quantas lapiseiras. Ela só me fala o total. O total desses 3 produtos é X, é tantas unidades, tá certo? Então vamos trabalhar, vamos lá. São 2 divisões. Primeira divisão, essa aqui de baixo. A margem de contribuição total dividido pela quantidade total vendida. Então essa é a primeira fórmula que eu vou utilizar, tá certo? Depois que eu descobrir esse resultado, eu vou fazer uma nova divisão, que é custos fixos mais despesas fixas. Então aí já entra na minha fórmula tradicional, né? Os gastos fixos. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que isso aqui é mais ou menos a média da minha margem de contribuição. Quanto que, em média, esses produtos contribuem para a empresa. É mais ou menos isso que eu quero aplicar para vocês. Então, vamos fazer? Deixa eu voltar aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Só um minutinho, gente. 2, cadê? Pronto, vamos lá. Vamos prosseguir. Então, a gente já fez isso aqui, né? A minha margem de contribuição, R$1 de caneta. Como que eu descobri isso? 2,50 menos 1,50. É aquele slide que lá atrás. A gente só vai refazer. A minha margem de contribuição do lápis, eu vendo ele por 1,50 e os meus custos variáveis, R$1. Então, 50 centavos de margem de contribuição. Mais a lapiseira, 80 centavos. Agora eu preciso saber a margem de contribuição total. Como que eu fiz isso? Peguei esse e multipliquei pela quantidade vendida. Margem de contribuição unitária vezes a quantidade vendida. Então, aqui deu 1.500. R$1 vezes 1.500, R$1.500. 50 centavos vezes 3.000 unidades, R$1.500. E, por fim, R$500, 500 unidades vezes 80 centavos, mais 400. R$400 de margem de contribuição. Isso me deu um total de 3.400. Beleza? Então, vamos lá. Agora, o que eu preciso descobrir? Primeira coisa, vamos dar uma olhada na nossa fórmula de novo. Primeira divisão que eu faço é margem de contribuição total vezes a quantidade total vendida. Então, vamos lá. Me ajudem aqui. Eu vendi 1.500 unidades, mais 3.000 unidades, mais 500 unidades. Então, isso está me fazendo um total de 5.000 unidades. Então, eu vendi 5.000 unidades, para ter uma margem de contribuição de R$3.400, tá bom? Então, vamos dar uma olhada de novo na fórmula. Margem de contribuição total dividido pela quantidade total vendida. Quantidade de unidades vendidas, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer vai ser 3.400 dividido por quanto? Por 5.000 unidades. Beleza? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu abrir minha calculadora. 3.400 dividido por 5.000 unidades. Então, deixa eu fazer aqui em cima ainda. Então, essa conta aqui vai me dar um total de 0,68. Gente, o que isso significa dizer? Esse 0,68 é como se eu falasse assim, mais ou menos, em média, cada produto desse contribui com 68 centavos para pagar os meus gastos fixos. Então, cada produto, em média, contribui com 68 centavos. Então, a primeira resposta da minha equação é minha margem de contribuição, a média da minha margem de contribuição,
corresponde a 68 centavos, tá bom? Então, vamos olhar a fórmula de novo. Essa aqui eu já fiz. Agora eu preciso gastos fixos, né, que são os custos fixos, mais as minhas despesas fixas. Então, vamos lá, vamos descobrir quanto que eu tenho disso? O exercício está me falando que eu tenho um gasto fixo de R$4.000. Então, a fórmula do ponto de equilíbrio vai ser R$4.000 dividido por 0,68, correto? Então, vamos lá, gente. 4.000 dividido por 0,68 vai me dar um resultado, eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? De 5.882,35. Então, esse foi o resultado que eu encontrei. 5.882,35, tá certo? Então, eu encontrei 5.882,35. O que isso aqui significa, gente? Que eu preciso vender 5.882,35 unidades para conseguir ficar no 0 a 0. Então, esse é o significado dessa conta. Mais uma vez, né, a gente está trabalhando com ponto de equilíbrio. Então, isso aqui significa quantidades. Você conhece o que significa esse 0,35? Não, a gente não, isso não existe, né? O que é 0,35 de uma caneta? Isso não existe. Então, o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que arredondar. Então, 5.882,35 vai ficar 5.883 unidades. Então, olha o que a gente está conversando. Eu estou afirmando a vocês que eu preciso vender entre lápis, caneta e lapiseira, eu preciso vender 5.883 unidades, tá bom? Então, deixa eu colocar isso aqui, que esse dado está errado, né? Então, 5.883 unidades. Eu preciso vender 5.883 unidades, tá certo? Mas, não. Isso aqui é o meu objetivo. Eu preciso vender 5.883 unidades. Agora, o que eu vou fazer, gente? Agora, eu tenho que criar um parâmetro. Porque imagine só, eu preciso vender isso aqui. Aí eu chego assim, eu falo, suponhamos que a Vanessa ela seja responsável pelas lapiseiras. Aí eu falo, Vanessa, você tem que me vender 5.000 unidades, tá bom? Aí eu chego para a Márcia e falo, Márcia, você tem que me vender 1.000 unidades. Então, só aí já foi 6.000 unidades. Então, significa dizer que eu já atingi o meu objetivo. Então, eu não posso fazer as coisas assim aleatoriamente. Existe todo um método matemático para a gente descobrir isso. Então, como que a gente vai ter que fazer agora? Eu vou descobrir o grau de importância, digamos assim, né? Que cada produto desse corresponde para a minha empresa. Então, como que eu faço isso? Regra de 3. Então, a próxima etapa que eu tenho que fazer é, eu tenho que criar pesos, eu tenho que criar parâmetros para a caneta, para o lápis e para a lapiseira. E qual vai ser o parâmetro que eu vou utilizar? Quantidade vendida. Quantidade vendida. Então, vem comigo, olha só. A minha empresa vendeu 5.000 unidades. Dessas 5.000 unidades, 1.500 unidades foram para as canetas. Minha empresa vendeu 5.000 unidades. Dessas 5.000 unidades, 3.000 unidades foi de lápis e 500 unidades foi de lapiseira. Então, o que eu quero saber agora? Porcentagem. Eu quero descobrir quantos por cento da minha venda foi de lapiseira. Quantos por cento da minha venda, né, de 5.000 unidades, corresponde aos meus lápis. E quantas canetas, em porcentagem, né, correspondem a essa minha venda total. Então, é regra de 3. Então, vocês lembram fazer a regra de 3? Eu vou fazer um jeito mais simples, tá certo? Eu vou pegar 1.500 dividido por 5.000. Então, 1.500 dividido por 5.000 vai me dar 0,3 ou 30%.
Significa dizer que 30% das minhas vendas foi com caneta. Eu vendi, do total dos meus itens vendidos, eu vendi 5.000 itens. Desse total, 1.500 unidades foram canetas. Então, significa dizer que minhas canetas correspondem a 30% das minhas vendas. Vamos continuar. Eu vendi um total de 3.000 lápis. Mesma coisa eu vou fazer agora, descobrir a porcentagem. Então, 3.000 dividido pelo total, né? Dividido pelos 5.000. Então, 3.000 dividido por 5.000 me deu 0,6. Ou seja, 60% das minhas vendas foi relacionada ao lápis. Então, o lápis corresponde a 60% das minhas vendas. Vamos continuar. Agora eu vou fazer 500 dividido por 5.000. Isso vai me dar um total de 0,10, 0,1. Ou seja, 10%. Então, do total das 5.000 unidades que eu vendi, né, 30% foi de caneta, 60% foi de lápis e 10% de lapiseira. Tá dando para entender o que eu estou fazendo aqui, gente? Vocês estão comigo? Nessa bela sexta-feira fria que nós estamos tendo? Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Gente, presta atenção, vem comigo. Eu já estou afirmando para vocês que hoje 30% das minhas vendas correspondem às canetas. 60% das minhas vendas correspondem ao lápis. E 10% das minhas vendas correspondem à lapiseira. Só que isso não é o suficiente. Eu ainda estou tendo prejuízo, como vocês mesmos puderam constatar. Agora, o que eu vou fazer? Esse é o meu objetivo. Esse é o meu alvo. Vender 5.883 unidades. Eu vou apagar isso aqui agora. Eu vou precisar desse espaço. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim para vocês. 5.883 é o meu alvo. 30% do meu alvo vai ser para as canetas. 60% do meu alvo eu vou jogar para o lápis. E 10% do meu alvo eu vou jogar para as lapiseiras. Tá dando para entender o que eu estou fazendo, gente? Então, o meu objetivo de venda é 5.883 unidades. Então, eu vou atribuir essas 5.883 unidades aos produtos, a caneta, lápis e lapiseira. Então, eu vou chegar para o chefe do departamento de caneta e vou falar, amigão, o nosso objetivo hoje é vender 5.883 unidades. Desse objetivo, 30% é seu. Então, como que eu faço isso? 5.883 vezes 30%. Então, vai me dar um número de 1.764,9. Esse número tá certo, gente? Eu posso falar assim, chefe da unidade de canetas, você precisa vender 1.764,9 canetas? Isso existe? Me ajudem aí. Não. Isso existe? Não. Não, né? O que eu tenho que fazer, Márcia? Arredondar para mais. Exatamente. Então, quantas canetas eu tenho que vender? 1.765. Exatamente. Pronto, descobri que para eu atingir o meu ponto de equilíbrio na minha empresa, eu vou ter que vender 1.765 canetas. Só que isso não é o suficiente. Por quê? Porque é um trabalho em equipe, né? Eu tenho dentro da minha empresa lápis e lapiseira ainda. Então, vamos lá. Eu vou atribuir o meu grande objetivo, 5.883 unidades, eu vou atribuir 60% para o departamento de lápis. Então, vamos lá. 5.883 vezes 60%, eu vou ter 3.529,8. Como a gente já viu, nós estamos trabalhando com que tipo de grandeza? Eu estou trabalhando com quantidade, né? Então, aqui não cabe número quebrado. Então, eu tenho que arredondar. Por quê? Porque eu não tenho 0,8 lápis. Eu não tenho essa unidade. O que é vender 0,8 de um lápis? Isso não existe. Então, o que eu faço? Eu vou arredondar para cima. Então, 3.529 vai ficar 3.530.
30 unidades. Então, qual é o objetivo do lápis a partir de agora? Vender 3.530 lápis. O objetivo agora é esse. Eu não quero saber departamento de produção de lápis e venda de lápis, esse é o que vocês precisam vender. Senão a gente vai ficar no prejuízo. E agora eu vou atribuir 10% do meu objetivo, eu vou atribuir para as lapiseiras. Então, 5.883 lapiseiras vezes 5.883 unidades vezes 10% vai me dar 588,3. Esse número, 3, não existe. O que eu tenho que fazer? Vou arredondar 5.888 para 5.809. Então, agora eu já estou apto a formular a minha estratégia da minha empresa. Qual vai ser a minha estratégia? Não chegue na minha frente. Eu vou virar para o chefe do setor de canetas e falar, não chegue aqui no final do mês sem ter vendido 1.765. Menos do que isso, você está na rua. Porque menos do que isso, as canetas não vão se pagar. Tá certo? Vou virar para o lápis e falar a mesma coisa. Fera, o objetivo é 3.530. Se você não trouxer 3.530 vendas, rua, tá no olho da rua. E a lapiseira é a mesma coisa. 589 lapiseiras. Agora, a gente já tem o nosso ponto de equilíbrio. Agora, vamos dar uma olhadinha de novo. Eu vendi 1.500 canetas, correto? Mas o meu alvo é 1.765. Aqui a gente já consegue ver o porquê que a gente está no negativo, né? Eu deveria vender 1.000 e alguma coisa. Estou vendendo só 1.500 canetas. Lá embaixo, na próxima, nos lápis, eu deveria vender 3.530, mas eu só estou vendendo 3.000 lápis. Então tem alguma coisa de errado. Por isso que eu estou ficando vermelho. E o próximo era 588 lapiseiras e eu estou vendendo só 500 lapiseiras. Então por isso que eu estou no vermelho, por isso que eu estou no negativo. Eu preciso incrementar as minhas vendas para pelo menos, ficar no 0 a 0. Então deu para entender o que a gente precisa fazer? Primeiro, encontro o ponto de equilíbrio total. Quantas unidades a minha empresa como um todo precisa vender? Segundo, eu tenho que atribuir esse novo objetivo para os meus produtos. E como que eu faço isso? Através da criação de um parâmetro. Qual vai ser o parâmetro que eu vou utilizar? É a quantidade de que cada produto vendeu em relação ao total de vendas. Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos lá. Eu quero ver se não ficou com dúvida mesmo. Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício para mim, então. Façam esse exemplo para mim. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês concluírem, que eu sei que está bem extenso, né? Quem não anotou a fórmula, eu peço que vocês anotem, gente. Anotem a fórmula, por favor. Então, o custo fixo, os gastos fixos, dividido por margem de contribuição total, dividido por quantidade total de vendido. Lembrando que primeiro vocês vão fazer essa divisão e depois vocês fazem a segunda. Depois vocês fazem a de cima, tá certo? Posso passar? Pode. Tá. Se alguém precisar, você fala que eu coloco novamente, tá bom? Então eu quero que você faça esse exemplo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, descobrir margem de contribuição unitária e margem de contribuição total. Então, o preço de venda do produto A, 10. Preço de venda do produto B, 5. Preço de venda do produto C, 8. E preço de venda do produto D, R$1. Então, margem de contribuição unitária, depois margem de contribuição total. Qualquer dúvida, gente, me fala comigo, tá certo? E outra coisa, é importante que vocês tentem fazer. Não esperem com que eu faça. Ah, não, eu estou com dúvida. Tenta fazer, mesmo que você erre, tente fazer, porque isso é importante para a gente desenvolver, né, a nossa aprendizagem. Então, tentem fazer.
Qualquer dúvida é só chamar, gente. Abre o microfone ou até fala comigo no chat. E aí, gente, está saindo? Estão conseguindo? Professor, é para achar o ponto de equilíbrio também da empresa? Ou é só mais de Isso. contribuição Não, também, né? exatamente, a primeira etapa é você fazer o ponto, a margem de contribuição total, Tá, para depois fazer o ponto de equilíbrio, tá bom? tá. Uhum. A Vanessa deu 1.446 unidades, é isso, Vanessa? Agora que eu vi que minha tela parou de ficar compartilhada, gente, desculpa. Deixa eu entrar de novo.
Pronto. Eu vou fazer com vocês, tá, Vanessa? Eu ainda não fiz esse exemplo. A gente vai fazer juntos agora. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a margem de contribuição para depois calcular a margem de contribuição total, né? Então, vamos lá, gente. Então, preço de venda, R$10, custos variáveis, R$7. Então, margem de contribuição unitária, R$3. Margem de contribuição total, margem de contribuição unitária do produto B, R$1,50. Como que eu descobri isso? 5 menos os custos variáveis, né? Margem de contribuição do produto C, 80 centavos. E margem de contribuição do produto D, 10 centavos. Então, margem de contribuição total, R$3 vezes 100 unidades, R$300 de margem de contribuição do produto A. Produto B, eu vou ter, deixa eu pegar minha calculadora, 800 unidades vezes 1,50. R$1.200 para o produto B. Para o produto C, 0,8 vezes 500 unidades, R$400 para o produto C. E para o produto D, R$1.000 vezes 0,10, R$100 de margem de contribuição, tá certo? Isso aí foi o que vocês já devem ter feito. Agora, eu preciso fazer o quê, gente? Eu preciso calcular o total da minha margem de contribuição. É como se eu criasse uma nova colunazinha aqui, né? Então, minha margem de contribuição total foi 300 mais 1.200, 1.500 unidades. Exatamente, Ellen, obrigado. Mais 400 mais 100, mais 2.000 unidades, né? R$2.000 de margem de contribuição total. R$2.000 de margem de contribuição total. 1.200 mais 300, 1.500 mais 400, 1.900 mais 100, R$1.000. Agora vamos para calcular o total de quantidades que eu vendi, porque faz parte da nossa fórmula, né? Não sei se vocês conseguiram anotar a fórmula no caderno de vocês, mas a gente vai precisar desse total. Então, 100 mais 800, 900 unidades. Com 500, 1.400, 2.500 unidades eu vendi para ter R$2.000 de margem de contribuição. Então, o que eu preciso fazer? R$2.000. Então, deixa eu ir aqui para baixo. Vamos lá. Primeira etapa da minha fórmula, gente. Margem de contribuição total dividido por quantidade vendida. Então, minha margem de contribuição total foi R$2.000. E quantidade total vendida, 2.400 unidades. Tudo bem, gente? Pessoal, se eu não olhar para o bate-papo, é porque eu estou com a cabeça baixa, aí vocês chamem a minha atenção, por favor. Então, vamos lá. 2.000 dividido por 2.400. Opa. 2.000 dividido por 2.400. Deu 0,83. 33. Vamos trabalhar só com 0,83. Então, significa dizer que a média da minha margem de contribuição é 83 centavos. Vamos fazer a segunda etapa da nossa fórmula, que é custos e despesas fixas dividido por esse valor, né? Então, vamos olhar o que eu tenho de custos e despesas fixas? R$1.200. Então, R$1.200 dividido por 0,83. Vamos lá, 1.200 dividido por 0,83 me deu 1.445,78. Vamos lá, deixa eu ver se bateu com o da Vanessa. Exatamente.
Mas, Vanessa, o seu deu 1.446. Por que o seu deu 1.446? Alguém me ajuda? Deu esse valor de 1.445,78, mas ele tem que arredondar para mais. Perfeito, isso mesmo. Então, isso aqui vai fazer com que eu arredonde o meu último número para 6. Por quê, gente? Porque nós estamos trabalhando com quantidade. Eu preciso vender isso aqui de quantidades. Então, não existe 0,78 de unidade. Então, 1.445,78 vai se tornar 1.446 unidades. Então, eu descobri que o meu ponto de equilíbrio total é 1.446 unidades. 1.446 unidades. Mas eu preciso agora atribuir esse valor para quem? Para os meus produtos. Porque isso aqui é o total de unidades que eu tenho de vender. Mas eu tenho 4 produtos, produto A, B, C e D. O que eu vou jogar para o produto A? O que eu jogo para o produto B? O que eu vou chegar para o produto C e falar, produto C, você precisa vender tantas unidades. Agora, eu preciso fazer isso. E como que eu faço isso? Gente, eu tenho que construir um parâmetro. Que parâmetro que eu vou utilizar? Eu vou utilizar a quantidade de produtos vendidos. Então, vamos ver? Olha só, o que o exemplo está me falando? Eu vendi 2.400 unidades, correto? Eu vendi 2.400 unidades. E eu vendi 100 unidades do produto A, 800 do produto B, 500 unidades do produto C e 1.000 unidades do produto D. Então, agora eu preciso descobrir porcentagem. Quantos por cento dessa minha venda, né, dessas 2.400 unidades que eu vendi, correspondem ao produto A? Quantos por cento do produto, quantas unidades do produto B correspondem ao total de unidades vendidas? Então é isso que a gente vai descobrir agora. Então vamos lá. Lembrando, né? São 2.400 unidades. E do produto A eu vendi 100. Do produto B eu vendi 800 unidades. Do produto C eu vendi 500. E do produto D eu vendi 1.000 unidades. Agora eu tenho que descobrir o quê, gente? A porcentagem que isso representa, né? E como que eu faço? 100 dividido por 2.400. 100 dividido por 2.400 vai me dar 0,04 0,0416. Deixa eu arredondar, 17, porque deu 166. Então, isso aqui representa o quê? Vezes 100 vai me dar 4,17%. Agora, 800 dividido por 2.400 vai me dar um resultado de 0,3333. Ou seja, vezes 100, 33,33%, que é a representatividade do produto B. Tá todo mundo comigo? Todo mundo entendendo o que eu estou fazendo, gente? Sim. Então, 500 unidades do produto C que eu vendi, dividido por 2.400, que é o total de vendas, eu vou ter 0,2083. Multiplicando por 100, 20,83%. E, por fim, 1.000 unidades dividido por 2.400, eu vou ter 0,4167, arredondando. Então, isso me dá 41,67%. Então, aqui, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou falando que o produto A representa 4,17% das minhas vendas. O produto B representa 33% das vendas. O produto C,
20,83%. E o produto D corresponde a 41,67% do total das minhas vendas, tá certo? Então, eu criei um parâmetro. Agora, vamos analisar aqui novamente. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu alvo? Vender 1.446 unidades. 1.446 unidades. Agora, esse aqui é o meu alvo da empresa. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chegar para o produto A e falar, produto A, você tem que me vender 4,17% do meu alvo. Produto B, do meu alvo, você precisa vender 33%, 33,33%. Produto C, você tem que vender 20,83% do meu alvo. E produto D, você tem que vender 41,67% do meu alvo. Esse é o meu objetivo, tá certo? Eu vou distribuir esse objetivo para os meus produtos. Então, eu vou apagar aqui de novo. Eu vou deixar só a porcentagem aqui embaixo, tá, gente? Então, vamos lá. Qual que é o meu novo alvo? 1.446. 1.446. Esse é o alvo a ser perseguido, correto? Então, para o produto A, ele vai vender, o objetivo do produto A é 1.446 vezes 4,17%. Então, o produto A tem que vender 60,29. Como esse 29 não existe, 0,29 não existe, o que eu faço? Arredondo para 61 unidades. Ok? O produto B, por sua vez, ele vai ter que vender, vamos lá, o meu alvo é 1.446 vezes 33,33%, o produto B tem que vender 481 unidades, 95. Por que todos os exercícios eu estou fazendo isso? Porque se chegar na hora de um exercício e você esquecer de arredondar, eu vou ter que considerar isso errado. Porque o objetivo aqui é que você entenda o conceito. E não existe 0,95% de um produto. Eu sempre tenho que arredondar, porque eu estou falando de quantidades. Então, eu preciso que você entenda isso aqui. Por que eu estou arredondando 481,93 para 482? A gente tem que compreender. Então, qual que é o significado desse dado, desse valor aqui? Gente, eu preciso vender 4.082 unidades do produto B para ficar no 0 a 0, para encontrar o ponto de equilíbrio da minha empresa. Vamos prosseguir. Do produto C, o alvo é 1.446. Desse alvo, eu vou atribuir 20,83% para o produto C. Então, 1.446, vezes, né? Vezes 20,83%. Ou seja, 301,2%. Mais uma vez, não existe esse tipo de dado, então eu vou arredondar para 302 unidades. Tá bom? E, por fim, o meu produto D, eu vou atribuir a maior parcela, né, a maior representatividade do meu alvo. Ele vai ser responsável por 41,67% do meu alvo. Então, 1.446 vezes 41,67%, ele vai ter que vender 602,54, ou seja, 603 unidades. Então, eu descobri o meu ponto de equilíbrio mix. O valor, a quantidade de cada produto, né, que eu tenho que vender para que a minha receita consiga pagar todos os meus gastos. Então, eu preciso vender 482 unidades do produto B, 61 unidades do produto A, 302 unidades do produto C e 603 unidades do produto D para ficar no 0 a 0. Deu para entender, gente? Vocês conseguiram compreender?
Sim, Tudo bem? sim, Obrigado. professor. Obrigado, gente. Então, agora o que a gente vai fazer? Mais uma vez, a gente vai trabalhar com outra lista de exercício. Assim que eu conseguir, eu acho que até amanhã eu consigo postar a gravação da aula de hoje no YouTube. Só tenho que produzir um pouquinho, né, para mandar para o YouTube. Enquanto isso, vocês, por favor, providenciem a lista de exercício. Então, atividade 2, a lista de exercício é essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora. 2 questões do mesmo jeito que a gente trabalhou agora, tá bom? Então, tem uma que já está mais mastigadinha para vocês. Lembrando, sempre vocês precisam encontrar o que primeiro? Primeiro, precisa encontrar a margem de contribuição total, porque a gente precisa fazer esse passo a passo, tá certo? E a questão número 2, ela é um pouquinho mais complexa. Mas, por que ela é complexa? É porque aqui em cima eu te dei os custos variáveis. Agora, o que você vai precisar me fazer? O que é custo variável dessa brincadeira aqui, gente? O que corresponde aos gastos variáveis, né? Matéria-prima, embalagem, aluguel da fábrica é fixo ou variável? Fixo, então não entra. Mão de obra direta, R$ 3,50 por unidade, outro gasto variável. Salário fixo, não entra. Comissão de venda de produto comercializado, entra nos meus gastos variáveis, né? Para calcular a margem de contribuição. E por aí vai, tá certo? E aqui embaixo, isso aqui foi a lista de exercício, o estudo de caso que vocês fizeram, tá bom? Então, a gente só está aplicando agora um outro conceito ao mesmo exercício, tá certo? Então, eu quero que vocês me mostrem o ponto de equilíbrio mix, né? Quantas canecas tipo A eu preciso vender, quantas canecas tipo B e quantos copos eu preciso vender para que a minha empresa fique no 0 a 0. Tudo bem, gente? Então é isso que a gente tinha para trabalhar hoje. Eu vou postar a lista de exercício agora, tanto no portal quanto no grupo de WhatsApp de vocês. Qualquer coisa, mais uma vez, eu estou à disposição. Qualquer coisa que vocês precisem. Surgiu uma dúvida quanto à lista de exercício, me manda mensagem, a gente vai conversando. Eu procuro responder o mais rápido possível. As pessoas que já me mandaram mensagem sabem disso. Independente do horário que vocês estiverem, sabe, o horário que vocês estiverem respondendo a lista de exercício. Surgiu dúvida, me manda mensagem que eu te respondo assim que possível. Geralmente eu não demoro muito. Aí eu vou te responder e a gente vai conversando até que a sua dúvida seja extinguida, né? Até que a gente consiga resolver a sua dúvida. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma crítica? Quer falar alguma coisa? Então, agradecer vocês pela nossa aula. Obrigado pela presença nessa sexta-feira. Como sempre eu tenho dito a vocês, eu estou ficando feliz com o resultado que a gente tem encontrado, com os feedbacks que eu recebo de vocês. Então, qualquer crítica, qualquer sugestão, eu peço que continuem mandando mensagem para mim. Eu coloquei uma pesquisa de satisfação que ela ainda está valendo, né? Aquele link da pesquisa de satisfação ainda é válido. Então, se você quiser falar comigo, mas tem vergonha, não quer saber que eu estou falando contigo, mas você só quer passar a mensagem para mim, então você pode utilizar aquele canal da pesquisa de satisfação, que eu leio constantemente. Eu quero ouvir vocês para que a gente consiga encontrar uma ferramenta cada vez mais apropriada para o ensino de vocês, tá bom? Então, agradecer vocês pela noite de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, no e-mail, naquele quiz, naquele fórum de perguntas. Qualquer coisa, é só mandar uma mensagem para mim que a gente vai se falando. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, um abraço a todos, uma excelente sexta-feira, um bom final de semana e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, professor. A reunião.